Bem, vamos seguir com a questão 72 do caderno azul da prova de Ciências Humanas do Enem de 2019. Essa questão ela vai tratar sobre um assunto muito importante, que é o sistema eleitoral adotado no Brasil na Constituição de 1824. A questão traz para a gente dois artigos, que é o artigo 90 e o 92. Vamos ver o que é que o artigo 90 nos apresenta, tá? Diz o seguinte: a nomeação dos deputados e senadores para a Assembleia Geral e os membros dos Conselhos Gerais das províncias serão feitas por eleições, elegendo a massa dos cidadãos ativos. Gente, olha que interessante, cidadãos ativos. Então, quer dizer que tinham pessoas que não eram cidadãs. Elegendo desculpem, a massa de cidadãos ativos em assembleias paroquiais, os eleitores de províncias e estes os representantes da nação e província. Artigo 92. São excluídos de votar nas assembleias paroquiais. Quem? Os menores de 25 anos. Então, a gente já tem uma faixa etária excluída aí, né? Uma boa parte da população. Nos quais não se compreendem os casados. Os oficiais militares são excluídos que forem maiores de 25 anos e maiores de 21 anos, desculpa, os bacharéis formados e os clérigos de ordens sacras, né? Todo mundo excluído. 2. Os filhos de famílias que estiverem na companhia de seus pais, salvo se servirem a ofícios públicos, né? Esses já poderiam votar. 3. Os criados de servir, em cuja classe não tenham os guardas livres e primeiros caixeiros das casas de comércio. Os criados da casa imperial, que não forem de galão branco, e os administradores das fazendas rurais e fábricas, também excluídos. Inciso 4. Os religiosos e qualquer que vivam em comunidade claustral. Então, aqueles também pertencentes ao clero estavam excluídos. 5. Os que não tiverem a renda líquida anual, R$100.000 por bens de raiz, indústria, comércio ou emprego. Simples, gente. Quem era considerado cidadão no Brasil com a Constituição de 1824? Quase ninguém, né? Eram homens maiores de 25 anos e que tivessem uma renda, né? Uma renda em raiz, como ele diz, bens de raiz, acima de R$100.000, que venhamos e convenhamos, é uma quantia bem expressiva para o Brasil no século XIX, no início do século XIX. Nós estamos falando do texto constitucional de 1824. Resumidamente, a eleição era muito simples, tá? Ela era uma eleição que acontecia de maneira indireta e... Só um momento. A eleição ela acontecia de forma indireta e o voto, como ele coloca aqui no último inciso, no inciso 5, o voto era censitário. É assim que a gente chama, né? É assim que a gente chama essa restrição, tá? Só poderia votar quem tivesse essa renda líquida acima de R$100.000. Então, como era que acontecia essa eleição indireta, né? Vamos supor que nós temos um número de 30 homens, tá? Desses 30 homens, 14 eram escravos. Sobravam aí o número de 16. Desses 16, 10 eles não tinham a renda, não atingiam essa questão aqui da renda de R$100.000. Sobrando 6. Desses 6, suponhamos que 5 em colegiado elegiam um e este um era que ia escolher os deputados e senadores. Então, era um processo indireto, restrito, praticamente contava com a participação da elite brasileira, tá? Então, vamos ver o que a questão quer da gente. De acordo com os artigos do dispositivo legal apresentado, que é a Constituição de 1824,
O sistema eleitoral instituído no início do Império é marcado pela representação popular e o sigilo individual. Jamais, gente, representação popular a gente viu que não tinha de jeito maneira. Quando ele colocava esse requisito do voto censitário, ele tirava a participação popular. Praticamente quem participava era a elite, tá? B, voto indireto e o perfil censitário. Olha o que a gente acabou de falar aqui no slide anterior, eleição indireta, voto censitário, esse perfil, né, que atingia aí, que contemplava o sistema eleitoral no Brasil, tá? Item C, liberdade pública e abertura política, de jeito nenhum, várias restrições, a gente leu nos 2 artigos. Ética partidária e supervisão estatal. Ética partidária não, as eleições aconteciam de maneira extremamente fraudulenta, não existia uma justiça eleitoral para fiscalizar os processos, então isso abria precedentes para que coisas extremamente ilegais acontecessem, tá? Supervisão estatal, acabei de dizer para vocês, não havia justiça eleitoral. Item caráter liberal e sistema parlamentar. O sistema parlamentar ele vai ser adotado principalmente só no segundo reinado, tá? E esse caráter liberal, ele não contempla esse primeiro momento, principalmente quando ele restringe grupos, né, bastante volumosos nesse processo eleitoral no Brasil, tá? Então, a gente tem aí como gabarito dessa questão o item B de bola.